Yellowstone, o primeiro parque nacional do mundo, um paraíso de florestas, bisões, ursos e fontes termais multicoloridas que parecem pinturas. Todos os anos, 4 milhões de turistas visitam este lugar para fotografar a natureza selvagem. Eles maravilham-se com o Old Faithful, o geyser que cospe água fervente no céu, com a precisão de um relógio suíço. Eles caminham sobre passarelas de madeira, sentindo o cheiro de enxofre e o calor do vapor. Mas a maioria não percebe onde está pisando. Eles não estão visitando um parque. Eles estão caminhando dentro da boca do maior monstro geológico da Terra. Yellowstone não tem um vulcão. Yellowstone é o vulcão. Debaixo daquela paisagem idílica, existe uma câmara de magma titânica, com 80 quilômetros de comprimento. É um reservatório de rocha derretida e cristalina grande o suficiente para encher o Grand Canyon 14 vezes. E ele está vivo. Os cientistas não o chamam apenas de vulcão. Eles usam um termo reservado para os eventos que extinguem espécies, supervulcão. E a pergunta que tira o sono da NASA e do governo americano não é se ele vai explodir, mas quando. Para entender a besta, precisamos olhar para o passado. Yellowstone não é fixo. A placa tectônica da América do Norte move-se sobre um ponto quente, estacionário, no manto terrestre. Como uma maçarico queimando uma folha de papel em movimento, esse ponto quente criou uma trilha de destruição ao longo de milhões de anos. O rastro desse monstro é a planície do rio Snake, em Idaho, uma cicatriz de rocha negra e vulcânica que rasga o oeste americano. Yellowstone é apenas a chaminé atual desse maçarico infernal. O monstro tem um ciclo. Ele explodiu há 2.100.000 anos. Depois, há 1.300.000 anos. E a última vez foi há 640.000 anos. Se você fizer a matemática, perceberá algo perturbador. O intervalo médio é de cerca de 600 a 700 mil anos. Estamos, matematicamente, na janela de uma nova erupção. Não significa que vai acontecer amanhã, mas, geologicamente, o vulcão está devendo uma explosão. Mas quão grande seria? Lembra-se do Monte Santa Helena em 1980? Aquela explosão arrancou o topo da montanha e matou 57 pessoas. Foi terrível. Mas comparado a Yellowstone, o Santa Helena foi um estalo de dedos. Uma supererupção em Yellowstone seria 2.500 vezes maior. Não seria um evento local. Seria um evento de extinção regional e de colapso global. Vamos simular o pior cenário. Se Yellowstone explodisse hoje, o primeiro sinal seria um enxame de terremotos intensos, indicando que o magma está quebrando a rocha para subir. O chão do parque levantaria metros em dias. A explosão seria ouvida do outro lado do mundo. Uma coluna de cinzas subiria 50 quilômetros, tocando a borda do espaço. Mas o que mataria não seria o barulho. Em um raio de 100 quilômetros, a zona da morte, tudo seria vaporizado instantaneamente por fluxos piroclásticos a 800 graus Celsius. Wyoming, Idaho e Montana deixariam de existir como estados funcionais em minutos. Cidades como Salt Lake City e Denver seriam soterradas sob metros de cinzas vulcânicas quentes, transformando corpos em cimento imediatamente. Telhados desabariam. A rede elétrica entraria em curto-circuito. A água seria contaminada por flúor e ácido. Os ventos levariam a cinza para o leste. O celeiro da América, Iowa, Nebraska, Kansas, seria coberto. A agricultura dos Estados Unidos, que alimenta boa parte do mundo, seria aniquilada por décadas. O tráfego aéreo na América do Norte pararia imediatamente. Cinza vulcânica derrete dentro das turbinas de avião, transformando-se em vidro e parando os motores. Ninguém entra, ninguém sai. Mas o verdadeiro assassino seria global. O dióxido de enxofre lançado na estratosfera criaria um véu ao redor do planeta, bloqueando a luz solar. A temperatura global cairia drasticamente.
Entraríamos em um inverno vulcânico. As monções na Ásia falhariam. As safras na Europa e no Brasil morreriam de frio. A ONU estima que os estoques mundiais de comida durariam apenas 74 dias. Depois disso, a fome em massa começaria. A economia global entraria em colapso total. O dólar, base da economia, perderia o valor se os Estados Unidos estivessem enterrados em cinzas. Seria o fim da civilização moderna como a conhecemos. É um cenário de pesadelo. Mas antes de você entrar em pânico, vamos voltar à realidade. O que o vulcão está fazendo agora? Ele está dando sinais? A resposta é sim e não. Yellowstone é um lugar inquieto. A terra lá respira, literalmente. O solo do parque sobe e desce cerca de 2 a 3 centímetros por ano, como o peito de um gigante dormindo. Em 2003, na bacia de Norris, o chão esquentou tanto que as botas dos turistas começaram a derreter. Novas fumarolas abriram-se no meio da floresta, cozinhando as árvores de dentro para fora. A área teve que ser fechada. O Geyser Steamboat, o maior geyser ativo do mundo, ficou adormecido por anos. De repente, em 2018, ele acordou e quebrou recordes de erupções. Os cientistas ficaram em alerta. Terremotos são diários. Às vezes, acontecem enxames de 1000 tremores numa semana. Para um turista, é assustador. Para os geólogos do IVU, é apenas uma terça-feira normal. A boa notícia é que os scans de tomografia sísmica mostram que a câmara de magma não está pronta. Para explodir, o magma precisa estar pelo menos 50% derretido. Em Yellowstone, hoje, estima-se que apenas 15% a 20% seja líquido. O resto é uma pasta de cristal sólido. Mas isso não significa que o parque seja seguro. Em 1959, um terremoto de magnitude 7,2 atingiu o lago Hebgen, na borda do parque. Uma montanha inteira colapsou, matando 28 campistas e criando um novo lago, o Lago do Terremoto. E o perigo mais comum não é a erupção, é a água. As fontes termais de Yellowstone são lindas, mas mortais. Muitas são ácidas o suficiente para dissolver um corpo humano em horas. Em 2016, um jovem chamado Colin Scott saiu da trilha para testar a temperatura da água. Ele escorregou e caiu em uma fonte na bacia de Norris. Devido a uma tempestade, o resgate só pôde voltar no dia seguinte. Quando voltaram, não havia mais corpo. A água ácida e fervente tinha dissolvido tudo, até os ossos. Yellowstone não perdoa erros. É um parque selvagem, não a Disneylândia. Os animais sabem disso. No inverno, os bisões reúnem-se perto dos geysers para se aquecerem. Mas muitos morrem sufocados pelo dióxido de carbono que se acumula nas depressões do terreno. A morte branca está sempre à espreita. O medo de uma supererupção é tão grande que a NASA desenvolveu um plano teórico para matar o vulcão. A ideia parece filme de ficção científica, perfurar a câmara de magma. O plano seria fazer furos de 10 quilômetros de profundidade nas laterais do vulcão e bombear água fria em alta pressão. A água roubaria o calor do magma, esfriando a câmara e impedindo a pressão de explodir. A água voltaria à superfície a 350 graus, podendo ser usada para gerar energia geotérmica limpa para todo o país. Energia infinita e segurança global. Parece perfeito, certo? Mas há um risco. Perfurar um supervulcão é como fazer uma cirurgia no cérebro com uma furadeira de construção. Se errarem o cálculo, a própria perfuração poderia desestabilizar o teto da câmara e causar a erupção que tentavam evitar. Além disso, o custo seria astronômico, 3 bilhões de dólares. E o processo de resfriamento levaria milhares de anos. Nenhum governo quer investir em um projeto cujo resultado só será visto no ano 4000. Os cientistas do USGS são céticos. Eles dizem que o cenário mais provável para o futuro de Yellowstone não é uma superexplosão, mas sim um fluxo de lava.
Isso já aconteceu antes. O vulcão pode simplesmente rachar e soltar rios de lava lenta por meses ou anos. Isso destruiria o parque e fecharia o turismo, mas não acabaria com o mundo. É o cenário bom. Outro perigo real e imprevisível são as explosões hidrotermais. A água subterrânea pode se transformar instantaneamente em vapor, explodindo a rocha acima sem aviso. Isso cria crateras de centenas de metros. A cratera de Mary Bay, no lago Yellowstone, foi criada por uma dessas explosões. É a maior cratera de explosão hidrotermal do mundo. Isso pode acontecer amanhã, sem nenhum sinal sísmico prévio. A ciência moderna avançou muito. Hoje, temos satélites que medem se o chão subiu 1 milímetro. Temos sensores de gravidade que detectam se o magma está se movendo lá embaixo. Yellowstone não vai nos pegar de surpresa como o Monte Santa Helena. Teremos avisos, semanas, talvez meses ou anos de terremotos crescentes e deformação do solo antes do evento principal. A questão é, o que faríamos com esse aviso? Como se evacua metade de um continente? O medo de Yellowstone alimenta uma indústria de preppers. Pessoas constroem bunkers e estocam comida no leste dos Estados Unidos, longe da zona da morte, esperando o dia em que o céu vai escurecer. Hollywood ama este vulcão. No filme 2012, Woody Harrelson assiste à erupção de Yellowstone com alegria maníaca. A cultura pop transformou o vulcão em uma celebridade do apocalipse. Mas o maior inimigo do parque hoje não é o magma. Somos nós. Turistas jogam lixo nos geysers. O famoso Morning Glory Pool perdeu sua cor azul e ficou verde porque moedas e lixo entupiram a chaminé e baixaram a temperatura da água. Drones caem dentro de fontes termais. Pessoas tentam cozinhar frango nas águas vulcânicas. A nossa falta de respeito pela natureza é mais visível que a fúria dela. As tribos indígenas que viviam na região há 11 mil anos sabiam respeitar o lugar. Eles usavam a obsidiana de Yellowstone para fazer pontas de flecha, mas não moravam no centro da caldeira. Eles entendiam que aquilo era terra de espíritos. O penhasco de obsidiana no parque é uma prova dessa conexão. O vidro vulcânico dali foi encontrado em trocas comerciais até em Ohio, a milhares de quilômetros. Yellowstone moldava a economia da América muito antes do dólar. Uma teoria recente sugere que o hotspot de Yellowstone pode estar perdendo força. A placa norte-americana está passando por cima dele, e o rastro de magma está encontrando uma crosta mais espessa e fria nas montanhas rochosas. Talvez o monstro esteja morrendo de velhice. Talvez a supererupção de 640 mil anos atrás tenha sido o último grande suspiro. Mas a geologia é uma ciência de incertezas. Apostar contra um vulcão é apostar a própria vida. O Vale de Lamar, conhecido como o Serengeti americano, é cheio de lobos e alces. É irônico que um lugar que representa a vida selvagem mais pura da América esteja sentado sobre a maior arma de destruição em massa da natureza. A reintrodução dos lobos em 1995 mudou o ecossistema, provando que a natureza se equilibra sozinha. O vulcão é parte desse equilíbrio. As erupções passadas enriqueceram o solo, permitindo que essas florestas existissem. Existem florestas petrificadas em Yellowstone, árvores transformadas em pedra por erupções antigas, camada sobre camada. Elas são um livro de história que nos diz: isso já aconteceu e vai acontecer de novo. Os gases que saem do chão, hélio 4 e dióxido de carbono, são mensageiros do manto. Eles chegam à superfície muito antes do magma. Hoje, os níveis estão estáveis. O gigante dorme, mas ele ronca alto. O Grand Canyon de Yellowstone, com suas pedras amarelas, foi esculpido pela água na rocha enfraquecida pelo calor. É a prova de que fogo e água trabalham juntos aqui para esculpir a paisagem. Se você visitar Yellowstone, aproveite a vista, mas preste atenção no chão. Se sentir uma vibração que não é um caminhão passando, lembre-se do que está embaixo de você. A cinza de Yellowstone, chamada Huckleberry Ridge Tuff,
É encontrada em camadas grossas até no sul dos Estados Unidos. Em erupções passadas, animais morreram sufocados a milhares de quilômetros, seus ossos preservados na cinza, como em Pompeia. O único rival de Yellowstone foi o Lago Toba, na Indonésia, que explodiu há 74 mil anos e quase extinguiu a raça humana, reduzindo nossa população a poucos milhares de indivíduos. Supervulcões são gargalos genéticos. Nós, humanos, somos descendentes dos sobreviventes de supervulcões. Temos a resiliência no sangue, mas a nossa civilização tecnológica é frágil. Um chip de computador não funciona com cinzas vulcânicas. Imagine um mundo sem internet, sem GPS, sem voos. Isso é o que uma nuvem de cinza global faria hoje. Não voltaríamos à Idade da Pedra, mas voltaríamos ao século XIX em questão de semanas. Bilionários estão comprando terras na Nova Zelândia e construindo bunkers, parcialmente por medo de eventos como este. Eles sabem que o dinheiro não compra um novo céu, mas não devemos viver com medo. A probabilidade de você morrer em um acidente de carro a caminho de Yellowstone é infinitamente maior do que morrer em uma erupção lá. O parque é um lugar para contemplar o tempo profundo. Olhar para as estrelas e para os geysers é perceber que a nossa vida humana é um piscar de olhos na vida do planeta. As bactérias termófilas que dão as cores vibrantes às piscinas quentes são as formas de vida mais antigas da Terra. Elas sobreviveram a todas as erupções. Elas são as verdadeiras donas do parque. A NASA estuda essas bactérias para entender como a vida poderia existir em Marte ou nas luas de Júpiter. Yellowstone é uma janela para o universo e para o inferno ao mesmo tempo. A cada primavera, o gelo derrete, os ursos acordam e o ciclo recomeça. O vulcão fornece o calor que permite que a vida floresça em um lugar que, de outra forma, seria um deserto gelado. Sem o ponto quente de Yellowstone, o ecossistema local seria pobre. O monstro é também o criador. É a dualidade da natureza, Shiva, o destruidor e o transformador. Cientistas usam as ondas sísmicas dos terremotos distantes para iluminar o interior da Terra, como um raio-x. É assim que sabemos o formato da câmara de magma. A cada ano, a imagem fica mais nítida. No futuro, talvez tenhamos tecnologia para aliviar a pressão. Talvez o plano da NASA de perfurar deixe de ser ficção. A engenharia planetária pode ser a nossa única defesa contra a geologia. Até lá, observamos. As panelas de lama borbulham. O vapor sobe. O cheiro de enxofre nos lembra que o diabo está preparando o jantar lá embaixo. Se você for visitar, respeite as regras. Não saia da trilha. Não mexa nos animais. O parque mata turistas descuidados todos os anos sem precisar de uma erupção. Os guardas florestais são os heróis anônimos. Eles protegem o parque das pessoas e as pessoas do parque. Eles vivem em cima da bomba e dormem tranquilos. Quando os primeiros exploradores contaram sobre Yellowstone no século XIX, rios fervendo, jatos de água de 50 metros, ninguém acreditou. Chamaram de O Inferno de Coulter. Eles achavam que eram contos de bêbados. Foi necessário que o pintor Thomas Moran fosse lá e capturasse as cores para convencer o Congresso a proteger a terra. A arte salvou Yellowstone da mineração e da exploração. Sim, quase virou uma mina. Imagine minerar em cima de um supervulcão. A ganância humana quase destruiu o lugar antes que o vulcão pudesse fazê-lo. Hoje é um patrimônio da humanidade. Pertence a todos nós. E a ameaça que ele representa também pertence a todos nós. As fronteiras políticas não param as nuvens de cinzas. Yellowstone é um lembrete de humildade. Não somos os donos da terra, somos inquilinos. E o proprietário pode decidir rescindir o contrato a qualquer momento, sem aviso prévio. A pergunta final não é se vamos sobreviver a Yellowstone. A humanidade provavelmente sobreviveria, mesmo que a civilização caísse. A pergunta é: o que faremos com o tempo que temos antes do relógio zerar?
Enquanto o Old Faithful continua a disparar sua água para o céu, marcando o tempo como um metrônomo geológico, nós continuamos nossas vidas pequenas e frenéticas. Aproveite a beleza, respeite o poder e agradeça por cada dia em que o chão sob seus pés permanece sólido e frio. O monstro dorme, e enquanto ele dorme, nós podemos sonhar, mas nunca se esqueça, ele tem a chave do fim do mundo no bolso. Se você quer continuar explorando os perigos e maravilhas do nosso planeta, antes que ele exploda, inscreva-se no canal. Temos muito mais para descobrir, dos abismos do oceano às tempestades solares. Nos vemos no próximo documentário.